Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Plux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos sábados, vamos falar um pouco sobre a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências que funciona como estratégia, né? Durante o vídeo eu vou apresentar aqui algumas ações e vou explicando também o funcionamento dessa nossa estratégia. Lembrando, quando eu falo médio prazo, eu estou falando de operações aí que podem durar ou costumam durar de 3 a 6 meses. Já deixo claro o convite para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e não esqueçam, né, caso vocês entendam que outras pessoas gostem desse tipo de assunto, né, compartilhem aí com os seus amigos, tá? Lembro que na nossa assinatura Full Trader, além da estratégia do rastreador, tem as carteiras de longo prazo, dividendos, small caps, internacional, tem a estratégia de curto prazo de swing trade, que são operações de 2 a 10 dias, né, que está com desempenho em torno de 10%, 9% em 2022. Tem um desempenho bem acima do Ibovespa aí no longo prazo. A estratégia de long short, que costuma durar de 2, 3 semanas, 2, 3 meses, também está com mais de 500% de retorno desde 2017. Esse ano está quase 40% de retorno e a nossa do rastreador está em torno de 2% esse ano e tem uma rentabilidade de mais de 1.934% contra 73% do Ibovespa no longo prazo, né? Percebendo aqui que tem sobes e desces, claro, isso faz parte, mas no longo prazo a nossa estratégia performa muito bem, né? Não reparem só que eu estou gripado, tá, pessoal? Se eu tiver meio fanho. Vamos começar sempre aqui com o Ibovespa. O Ibovespa segue em tendência de alta, né? Nós tivemos o Ibov aqui respeitando claramente a casa dos 102, 103 mil pontos, que era essa linha de referência de longo prazo. Normal, ele vai subir, vai cair, mas a expectativa é que a gente tenha ainda que ele bata os 121 mil pontos. O dólar, né, pessoal, tá batendo, tá respeitando muito bem o gráfico, né? Respeitou aqui quando perdeu a referência, respeitou aqui quando perdeu a linha de tendência de alta e respeita aqui esse suporte na casa dos 4,70, 4,60 várias vezes, né, desde aqui de 2019 e aqui na casa dos 5,30 também. Então a expectativa que a gente tem é a mesma da semana passada, que o dólar lateralize aqui, né, apesar da tendência de curto prazo ser baixista, lateralize aqui nessa faixa, e para falar em baixas mais fortes, só se romper essa banda aqui de 4,70, 4,60. Caso contrário, é normal ele lateralizar, fazer o mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Aqui, opa, deixa eu só botar esse negócio aqui, às vezes ele... Aqui, ó, fazer esse mesmo movimento, né, que aqui ele passou 4 semanas, passou mais de mês lateralizado, tá? Hoje eu vou falar sobre algumas ações, né, pessoal? Lembrando que essas ações aqui foram as mais pedidas por vocês, né? Então não esqueçam de, além do like, deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram aí que nós comentemos na semana que vem, né? E dessas 7 ações o pessoal identificou uma que está em tendência clara de baixa e várias outras aqui que podem dar uma bombada e pode dar uma subida nas próximas semanas. A primeira delas é Klabin, respeitando aqui claramente desde 2020 essa casa aqui dos 21,50, né? Várias vezes aqui Klabin bateu nesse preço e respeitou esse preço. Então a gente tem uma expectativa positiva para Klabin. O preço da celulose subindo, a demanda continua forte, a oferta apertada. Então tem tudo para a Klabin aí voltar a subir. Claro que às vezes a gente tem que ter paciência, né? Porque a ação não é foguete, não quer dizer porque a gente comprou uma ação que ela vai subir, nem que se a gente vendeu que ela vai cair, né? Então tem que respeitar isso, mas está bem interessante, inclusive para compra ainda, próximo aqui dos 21, 21,50, bastante interessante para compra, vendendo, estopando a operação só abaixo dos 21. Expectativa positiva a gente tem para Klabin. Outra bastante pedida, Itaúsa, né, pessoal? A mesma coisa. A gente inclusive está posicionado aqui no rastreador em Itaúsa. A gente tem aqui no gráfico semanal também uma tendência clara de alta de Itaúsa e também não é errado comprar nessa região aqui. Por quê? Porque ela está próximo da parte de baixo aqui do canal. Então, se ela perde a parte de baixo, daí a gente sai da operação. Por outro lado, se ela continua, né, tem tudo aqui para continuar o seu movimento altista. Itaúsa, a gente espera a retomada dos dividendos aí em função dos melhores resultados de Itaú e também Itaú pagando mais dividendos, né? E claro, sempre tem esses outros negócios, venda de ações da XP, enfim, a gente também tem uma expectativa boa
para a Itaúsa, tá? Eu lembro, né, pessoal, que essa estratégia aqui do rastreador, ela une análise técnica com fundamentalista, mas é o gráfico que define o que vai acontecer. A gente faz só um filtro qualitativo para ver o que pode performar bem, o que pode recuperar, o que está bem pode ainda melhorar. E a análise técnica vai mostrar o que fazer, né? Quando comprar e quando vender, lembrando que o gráfico não serve para adivinhar, tá, pessoal? Eu gosto sempre de comentar sobre isso. A gente não sabe o que vai acontecer quando recomenda a compra ou venda de alguma ação. A gente sabe o que fazer, né? Então a gente sabe sempre o que fazer. Essa é a grande diferença. O gráfico ele serve para ser uma estratégia, apontar pontos de compra e pontos de venda, lembrando que o gráfico é dinâmico, né? O que eu mostrar aqui na semana que vem vai estar diferente, no mês que vem vai estar diferente, na segunda-feira vai estar diferente, né? Lembro que essa estratégia que as operações costumam durar aí de 2 a 3 semanas quando dão errado, stops médios na casa de 8,14%, mas pode dar muito mais ou pode dar muito menos, e as operações de ganho, as melhores operações, 60% de ganho, pode dar mais, pode dar menos também, isso aqui é só uma média. E as de ganho costumam durar de 3 a 6 meses, e o retorno médio ao ano da estratégia está em torno de 65%. Isso é só o retorno médio, tá, pessoal? Tem anos que vão ser melhores, tem anos que vão ser piores, e a taxa de acerto está em 70%, que é uma taxa alta, né? Mas mesmo assim a gente vai ter operações de perda. Eu gosto de falar em relação à questão de perda, porque, né, o pessoal olha só o resultado, acha que não tem perda. É claro que tem várias operações que não dão certo, e a vantagem é que é uma estratégia que não é de muito giro, né? Tanto que esse ano a gente encerrou só 3 operações em 2022. Não é que nem swing trade que toda semana tem uma operação nova, é diferente. Então aqui com 10 minutos por dia tranquilamente para acompanhar, né? A gente passa as operações, avisa tudo, manda pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo nosso aplicativo, e lembro que normalmente são 10 posições a carteira. Então cada pessoa vai ter o seu valor, tem gente que vai entrar com 10 mil, 20 mil, 1 milhão, 2 milhões, e aí divide por 10 à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando nessas operações, né? E como eu comento sempre, né, o interessante do gráfico é que ele é bem visual. A pessoa tinha pedido para a gente falar sobre a Ultrapar. Olha o Ultrapar que ela está fazendo, né? Ela está desde o ano passado aqui nessa tendência baixista, chegou a cair mais de 48%, esse é o gráfico semanal dela. E ela tem tudo aqui primeiro para romper essa resistência na casa dos 14,70, 14,80 e pode romper junto à tendência de baixa. Então, se ela romper esse preço aqui, ela está rompendo 2 preços importantes, um de resistência e outro de um canal de baixa. Aqui é compra certeira, né? Eu não lembro quem é que pediu para mim, mas foi no vídeo da semana passada. Eu e o pessoal da análise aqui trouxe o estudo. Tranquilamente a Ultrapar poderia bater lá na casa dos R$23, em torno aí de 50% de alta. Ah, Thiago, quando vai bater? Eu não sei se vai bater. A referência que a gente tem do gráfico não tem nem como falar. Se vai demorar 1 mês, 2 meses, 2 anos. Isso depende sempre do mercado, tá, pessoal? Mas tá bem interessante sim. Em termos de fundamentos, a gente não gosta de Ultrapar. Acho que a Raizen é mais interessante, a Vibra é mais interessante, até porque a Ultrapar tem sérios problemas há muitos anos, eles sempre tentam se reestruturar, né? E o grande problema da Ultrapar é margem, tanto que a Ultrapar ganha margem, aí a gente vai ver o resultado, promoção Ipiranga, promoção maluca, e as margens não acompanham, né? Então a gente prefere as outras empresas, mas inclusive tem alguns fundos de investimento que tem Ultrapar aí na carteira, pensando no longo prazo na reestruturação da companhia. Tá? A gente entende que as outras duas são mais interessantes, né? E Vibra, por exemplo, é uma boa pagadora de dividendos. O pessoal pediu para a gente comentar sobre Magazine Luiza, né? Magazine Luiza em clara tendência de baixa, não tem nada no gráfico aqui, tá, pessoal? Com suporte, não tem nada, não tem o que inventar aqui, né? Tá com uma queda aí de mais de 80% desde março do ano passado. Nesse momento é aguardar. O gráfico ele precisa nos apontar qualquer coisa, qualquer ponto que a gente possa comprar e algum ponto que a gente possa vender bem, e aqui no gráfico não aponta exatamente nada, né? Então nada a se fazer. Inclusive, né, eu estava pegando aqui uma operação que eu lembro que a gente fez no Magazine Luiza, foi uma operação no rastreador de tendências, nós perdemos em torno de 6%, eu perdi em torno de 7%, porque esse aqui foi o preço que o pessoal mandou à venda, mas eu vendi um pouquinho depois, e eu lembro que teve muita reclamação que a gente fez essa venda. Isso aqui foi no dia 15/10 de 2021. A gente vendeu o Magazine Luiza a 19,22. Ela está 13,59. Né? Então, olha a vantagem da estratégia em relação a essa questão de proteção. A gente perde sim,
mas nunca vai perder 83% numa operação, né? E muito menos 83% numa carteira. E o que aconteceu aqui? No mesmo dia que a gente recomendou a venda do Magazine Luiza, teve um banco estrangeiro recomendando compra e muita gente reclamando. Ah, não, vocês não deveriam. Pessoal, a gente tem que seguir a estratégia, entendeu? O que o fulano está falando, o Beltrano está falando, eu não me importo. Né? A nossa estratégia justamente tem esse resultado excelente e isso vale para todas as nossas estratégias, que o histórico de todas elas são excelentes, porque a gente configura uma estratégia, formata a estratégia e segue a estratégia. Né? Não adianta só ter uma estratégia boa, a gente tem que ter paciência para seguir a estratégia e disciplina para seguir essa estratégia. E normalmente os investidores acabam se perdendo nisso. Lá no meio do caminho eles avacalham, saem fora da estratégia, não seguem a estratégia, não tem paciência. E quando é para ter resultado, a pessoa não tem resultado. E aqui mostrou exatamente, né? A gente seguiu a estratégia. Se o banco estrangeiro está recomendando ou não, para a gente não importa nada, né? VEG, tá, pessoal, foi bastante pedida em relação à empresa. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão da VEG, né? Fora o dólar aí, pode atrapalhar um pouco. A gente continua acreditando que a VEG vai continuar com os bons resultados, talvez não tão bom quanto nos últimos 2 anos, mas isso é normal. Mas não vê motivo para toda essa queda aqui da VEG, né? Mas isso é coisa de mercado, né, pessoal? Porém, a VEG também está respeitando muito forte essa casa dos 24 até os 25 reais, que era um ponto importante aqui, foi em 2020 e está sendo agora também, tá? Então não seria errado comprar a VEG próximo a esses preços, né, e vendendo só ali abaixo dos 24 reais. Tá bem interessante também aqui a VEG, né? Claro que ela vem desse período grande aqui de lateralização, mas a vantagem de quando vem esses períodos grandes de lateralização é que uma hora vai ter que se definir. Se se definir para baixo, a gente vende. Se definir para cima, a gente fica comprado, né? Essa é a grande vantagem. Então, um ativo que está bem interessante também, e considerando a baixa da VEG, né? Se a gente for pegar aqui desde janeiro do ano passado, mais de quase 50% de queda, 45%. Tá interessante em termos de preço aqui também graficamente, tá? Não estou dizendo que tá caro nem barato, estou dizendo que graficamente está interessante. E eu lembro, né, pessoal, que eu tenho essa estratégia na conta da minha família e eu coloco até uma planilha que tem as operações em tempo real, tá? Eu comecei a fazer essas operações lá em 2017, então quando tem uma compra eu faço a compra, quando tem dividendos, quando tem venda, quando dá ganho, quando dá perda, tudo eu mostro lá, né? Então é bacana porque o investidor consegue ver na prática como funciona. Esses dias eu vi casa de análise com backtest, né? Com operação que não funcionou, com operação que não foi feita em conta real. As nossas operações aqui são todas feitas em conta real, né? A gente não está aqui para testar o cliente, né? Isso aí não existe, tá? Tudo é testado. Tudo é testado, já foi testado e tudo é colocado em prática aqui, todas as operações, tá? Outro ativo aqui que foi bastante pedido foi Vale, né, que a gente tinha comentado sobre a Vale na semana passada também, né? Graficamente aqui está bem bonito a Vale, né? E se vocês olharem, eu acho que faz umas 3, 4 semanas que a gente comenta sobre a Vale, a gente falou da venda aqui, depois a gente falou que não estava interessante para fazer nada aqui, a Vale acabou fazendo um fundo e rompeu aqui o canal baixista, que foi um canal pequeno, né? Pouco caiu aqui, ela caiu em torno de 20%, e retomou aqui uma tendência de alta. Tem tudo para Vale pegar lá a casa dos 98, 100 reais, e hoje ela tem aqui o que a gente chama de linha de tendência de alta. Quem tem Vale pensando no médio prazo, o que tem que fazer? Nada, continua comprado aqui com a Vale. Até daria para comprar sim, né? Porque daí venderia aqui embaixo, mas não está tão interessante assim como outras ações. Porém, né, a gente compraria aqui uma ação que está em tendência de alta e nesse sentido aqui poderia fazer sentido sim, tá? Mas o mais importante para quem pensa no médio prazo, vender só se perder essa linha, tá? Caso contrário, não tem o que fazer aqui na Vale, tá? E outra bastante pedida foi a Eletrobras, né? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um relatório que o pessoal preparou falando sobre a questão da privatização da Eletrobras, de FGTS, vai estar aqui. Nem vou colocar aqui na descrição, vou colocar nos comentários e também na descrição, tá? Eletrobras a gente nunca operou no rastreador, mas está muito interessante também, né? Ela rompeu aqui o canal baixista, que vinha desde maio de 2021, ela confirmou esse rompimento aqui embaixo e está dentro do canal de alta. Então quem tem Eletrobras, nada a se fazer nesse momento. Claro que aqui para comprar, tá, pessoal, é difícil, né? Não tem ponto gráfico para vender, porque daí a gente venderia só aqui embaixo, né? Daí eu já... falta muito aqui para pegar a casa dos 37, então não vale a pena. Mas que nem a Vale, quem está posicionado em Eletrobras, nesse momento nada a se fazer,
continua posicionado aí na Eletrobras, tá certo, pessoal? Os nossos contatos todos estão aqui na descrição, né? Qualquer dúvida nos chamem no WhatsApp, no Telegram, ou então, quem preferir, manda um e-mail para a gente aí, com certeza nós vamos atender a todos com a maior satisfação, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos, até mais!